Vou começar uma série de conteúdos aqui no canal da OMI Unidade Mauá para ajudar os contadores parceiros da unidade, tá bom? Bem, uma dúvida que eu vejo com frequência é, Leandro, poxa, eu tenho minha contabilidade, abri um BPO, mas na hora de vender não consigo vender o meu BPO, inclusive para os clientes, né? Então, montei aqui algo que vai ajudar muito nessa dificuldade, tá? Bem, esses conteúdos vão ser bem dinâmicos, bem rápidos, porque é só insights para que vocês possam melhorar e contribuir com o negócio de vocês. Bem, primeira coisa é valor da solução. O que você está ofertando como um BPO? Ah, eu estou ofertando terceirização do financeiro. Não, não é isso, porque na verdade, quem vai te comprar não vai te comprar uma terceirização, vai te comprar o valor que você entrega. Ou seja, você tem que entender se você entrega algo que vai resolver uma dor do empresário. Pode ser economia do tempo, né? Olha, não, você faz hoje empresário, você faz, terceirizando você vai ter economia de tempo. Não, olha, a minha equipe é especialista, você vai ter melhor informação porque a gente vai usar um RP como a OMI, né? E ter melhores informações sobre a empresa. Ou, né? Olha, fazendo aqui, adotando boas práticas, a gente vai te suportar em melhores decisões, né? Ou a organização das informações da empresa, da gestão da empresa. Enfim, pode ter milhares ali de dores que você resolve, mas você precisa entender no seu BPO o que você entrega que resolve a dor do empresário, porque na hora de você vender, você vai utilizar o valor daquele serviço para poder estimular a compra, para poder entregar algo que converta esse cliente, tá bom? Bem, precisa saber e você precisa entender quem que é o cliente ideal, né? O BPO, normalmente, se você quer entregar tudo para todo mundo, é muito ruim. Quem que é o cliente ideal? Que tipo de empresa estaria disposta a contratar esse serviço, resolver essa dor? Uma empresa de serviço, um comércio, uma indústria? Ou ainda, qual segmento, né? E os seus serviços resolvem melhor a dor de quem, né? Olha, o comércio. O comércio, você tem a frente de caixa. Poxa, você vai terceirizar a frente de caixa? Então, né? Bem, o meu serviço se dá melhor com a área de serviços, porque você tem uma programação, uma recorrência de despesas, uma programação mais fixa, empresas de serviços recorrentes, startups. Então, é importante você entender isso, tá? E qual é o perfil desses empresários? Então, imagine que você queira, ali o cliente ideal é startup, né? Então, olha, qual que é o perfil? Perfil de arrojado, jovens que querem novidade, ou ainda, né? Não, são empresas aí bem estabelecidas no mercado, de serviços recorrentes, de serviços profissionais, advogados, enfim. É importante você entender, então, o valor e para quem você quer vender, que é o seu cliente ideal, tá bom? Dito isso, etapas da venda, acho que é conexão com lead, né? E daí, eu estou falando aqui não sobre prospecção, né? Porque eu entendo que você está usando os clientes da contabilidade com potencial para comprar, indicação dos próprios clientes da contabilidade, né? E você pode explorar outras coisas de marketing. Não é o objetivo desse vídeo falar sobre esse tema. Eu imagino que você vá para um cliente, marque uma reunião e daí, na reunião, você tenha dificuldade. Bem, primeira coisa na hora de escolher o cliente é qualificar se ele é um cliente que ele pode contratar a sua empresa, tá? Tem uma metodologia que chama BUNT, né? De Budget, Autoridade, Need e Time, tá? É uma metodologia antiga, a IBM lançou isso na década de 50 do século passado, né? Só para a gente falar que é um pouco antiga, mas você precisa entender se aquele cliente que você está marcando, ele tem 4 pontos aqui. Budget, então se ele tem dinheiro para poder pagar pela sua solução, primeiro ponto, porque senão não perca o tempo. Autoridade, então você marcou com a pessoa que é a decisora. Se você não marcou com a pessoa que é decisora, existem vários decisores, não é melhor marcar um conjunto de decisores? É importante que você tenha o decisor na hora de fazer uma reunião e demonstrar o serviço de BPO, tá? Need, necessidade. O lead tem a necessidade, mesmo que ele não declare, né? Muitas vezes as necessidades elas são exploradas, elas não são declaradas, né? Ele tem essa necessidade. E time, de tempo, né? Se ele
se você enxerga que ele vai tomar uma decisão e implantar esse tipo de serviço. Então, dito isso, qualificou. Então, vou lá e chamo esse cliente qualificado. Aqui, reunião. É aqui que mora o problema, que mora a dúvida. E daí, nós temos o método SPIN. Deixa eu reduzir esse meu mapinha mental aqui para a gente explorar um pouquinho disso. E aí que eu tenho exemplos, porque acho que é importante, né? Mais do que o método, é uma condução da conversa em torno de perguntas que você vai conduzindo e explorando a dor do cliente até que você chegue na sua solução. Tá? Então, o Spin Selling tem como objetivo entender a realidade do lead e gerar um senso de necessidade de compra. Então, a gente está falando aqui de uma venda, mas na verdade você vai explorar a compra, o cliente comprando de você e não você vendendo. Como que é isso? Bem, perguntas de situação, são perguntas abertas, né? Perguntas que buscam entender a situação do lead. Você precisa entender a situação daquele seu cliente para poder vender. Então, exemplos aqui. Como você gerencia o seu fluxo de caixa? Bem, se ele não tem sistema, ele vai falar que não gerencia, né? Esse é o ponto. Ou se ele usa uma planilha de Excel, ele vai falar que usa uma planilha de Excel. Como você calcula o custo dos produtos vendidos? Como você controla o seu financeiro? Como você sabe o que tem no estoque? Então, são perguntas bem abrangentes para você entender e iniciar essa conversa, tá? Normalmente, infelizmente, na verdade, né, muitos empreendedores não fazem uma gestão correta e o BPO é uma solução para isso. Então, o que eu imagino aqui dessas respostas é: não faço gerenciamento, ou olho só a minha conta bancária, tenho uma planilha, tenho a caderneta, olha, conto de vez em quando o meu estoque, tá? Então, isso são as perguntas de situação. E daí a gente vai explorar as dores, né? Então, as perguntas de problema buscam investigar os problemas que existem naquele processo. Um exemplo: olha, se ele não tem um gerenciamento correto, como saber se você está vendendo com lucro? Se você não tem um método de custo, você não tem o controle de estoque. Então, como você vê que vai faltar dinheiro no seu fluxo de caixa ou você não enxerga, tá? Como você vai saber se vai ter problemas de capital de giro para pagamento de fornecedores? Então, como você decide um produto que tem que ter desconto, né? Se você não tem controle de estoque, se você não tem uma curva ABC, se você não sabe quanto tempo aquele produto está parado, né? Então, aqui, depois de você entender um pouquinho do processo, de como se inicia naquelas perguntas abertas, vamos explorar o problema, tá? Daí, o que a gente tem dentro do SPIN? Perguntas de implicação, porque você já descobriu o problema. Então, naquelas perguntas, ele vai declarar o problema. Ah, eu não controlo. Ah, eu não faço, tal. Realmente, não tenho isso. Então, você vai gerando um senso de necessidade naquele cliente, tá? Perguntas de problema. Olha, se você tiver um evento imprevisto qualquer, você pode, né, ali explorar um pouquinho nessa conversa. Você teria como ajustar seu caixa de forma imediata? Que contas que você priorizaria o pagamento? Poxa, se ele não tem controle de contas a pagar, vai surgir aqui na mente que a implicação pode ser grave, né? E você pode continuar explorando um pouquinho dessa implicação. Olha, se você tiver uma precificação mais adequada, o quanto de lucros poderia ter adicional? Aqui também, né? Então, olha, você não precifica, você não controla a sua margem bruta. Então, imagina aqui, que se você tivesse, né? Então, a pergunta de implicação é: quanto de lucro você está perdendo nisso, né? E se seu estoque estiver antigo? Dinheiro parado, né? Estoque antigo, vamos lá. Dinheiro parado na empresa. Quanto de dinheiro você imagina que poderia estar no seu caixa se você tivesse visão, né? Então, você vai explorando ali e vai tangibilizando a questão de quanto que ele está perdendo, tá? E daí você vem para as perguntas de necessidade de solução. Então, aqui você coloca um pouquinho daquele desejo da compra. Então, e se você tivesse um sistema de gestão com um operador para controlar, esse problema não poderia ser resolvido? Pensando no custo de um serviço de terceirização e esses ganhos que a gente está conversando aqui, você vê como um custo ou como um investimento? Tá vendo? Então, a gente está preparando o lead aqui para poder comprar de você. Então, assim, você já descobriu como que ele faz, o problema disso, implicou, e daí você
tangibiliza o quanto aquela solução vai representar de ganho para ele. E daí, nós vamos para a apresentação da solução, apresentação do seu produto. Aí você vai lá e trabalha o valor, aquilo que eu comentei. Olha, ele ganha tempo, ele ganha informação, ele ganha poder de decisão e você consegue recapitular os problemas listados e dizer como você resolve. Poxa, você ali consegue fazer com que ele entenda que a sua solução é perfeita. Ele já te conhece, você é o contador autoridade para ele, ele sabe do seu poder de execução, você apresentou o valor da solução e ele agora descobriu que tem uma necessidade que pode ser resolvida por você. É isso, contador. Espero que essas dicas tenham ajudado e espero que você feche boas vendas de BPO financeiro, tá bom? Um abraço.